Boa noite, galera. Bom, nós vamos aqui agora resolver o TC, fazer a resolução do TC número 10 da nossa mentoria, né? Já chegamos no 10, né? Um pouco mais ali de 10 semanas, né? Contando a resolução dos simulados. Então, vamos que vamos, né? Para mais. Eu vou fazer a ordem, né, de quem me pediu as questões, né? Me pediram algumas, talvez não consiga fazer somente nesses 50 a 60 minutos, né? Mas eu vou fazer de tudo para encaixar nesse tempo, tá? Bom, vamos lá, sem perder tempo, né? Essa primeira questão que me pediram, né? A gente sempre começa, como eu sempre digo, né? Pelo enunciado, né? Independente. O enunciado diz assim, né? De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso de iontoforese. Aí ele quer saber o que é que isso faz. Então vamos ao texto agora, né, que a gente descobriu agora que é necessário realmente ver esse texto. Ele diz aqui: um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo, mas como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local alvo. Então é o seguinte, né? Se você está com um remédio, você está com dor de cabeça, por exemplo, a gente tem que ativar determinados. Tem que atacar determinadas células, né? Como é que o nosso corpo reconhece isso, né? Bom, isso é a parte de receptores, né? Receptores de membrana, né? Então, se está na corrente sanguínea, pode afetar todos os órgãos, né? Pode afetar todo o sistema, todos os nossos sistemas, como um todo, né? Mas por que que um remédio para dor de cabeça não vai atingir, sei lá, o meu coração? Porque ele vai passar, porque ele chega na corrente sanguínea e vai chegar no coração. Por que que ele não atinge lá o coração, né? Porque ele não age lá. Porque lá no coração não tem receptores, as células cardíacas, né? Não tem receptores para aquele fármaco, né? Então, é exatamente isso. Então vamos ver o que, que ele está pedindo a mais nessa questão. Desencadear efeitos além daquele desejado, né? Como eu estava citando. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? Seria, né? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Como mostra as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que o fármaco permeie membranas biológicas e alcance a corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Sem passar pelo estômago, né? Isso é importante. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local da aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitem a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos positivos e negativos por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa ao entrar em contato com o eletrodo da carga, mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele. Eletrorrepulsão A. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo do solvente fisiológico que se forma entre os eletrodos. Eletrosmose B. Então aqui, né, que é a eletrorrepulsão, né, que ele fala, e aqui trata da eletroosmose, né? Então, o que a gente pode falar aqui, né, sobre essa iontoforese? A iontoforese, basicamente, como ele diz aqui nesse texto, ela serve para não para reduzir os efeitos colaterais, né? Porque eu vou ter uma ação mais específica, sem passar pelo estômago, né? Sem
sem agredir o meu fígado, né? Eu vou ser muito mais específico agindo dessa forma. Então vamos procurar nos itens algo parecido, né? Ele diz assim: a iontoforese A provoca ferimento na pele do paciente? Ele diz que não, né? Indolor. Então não faz sentido esse item aqui, né? Já começou sem sentido. Aí diz aqui: aumenta o risco de estresse do paciente causando pela aplicação da corrente elétrica? Não, né? Ele diz que não tem muito efeito colateral. Ele desinibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele. No tecido-alvo não, né? Ele quer que chegue ao tecido-alvo com mais eficácia, né? Não que não encontre o tecido-alvo. Letra D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos? Sim, né? É o que ele diz ali. Se comparado com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Sim. Letra D. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas forem apolares. Não, né? Ele não fala isso, né? Fala isso. Agora pediram também essa questão de número 4, né? Essa aqui trata de uma mecânica, né? De mecânica. Diz aqui, enunciado. Qual o gráfico de posição eixo vertical, essa posição aqui, em função do tempo, eixo horizontal, né? Então o tempo é x e a posição é y, que representa o movimento desse trem. Então vamos ver qual é o movimento que esse trem está tendo. Para melhorar a mobilidade urbana da rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento: entre duas estações, a locomotiva parte do repouso em aceleração constante, ou seja, uma velocidade crescente, né, que é uma aceleração constante, por 1/3 do tempo percurso. Mantenha, então vamos lá, né? Aceleração constante, 1/3 do tempo do percurso. Ele mantém a velocidade constante por outro terço e reduz a velocidade da desaceleração constante no trecho final até parar. Beleza, então são 3 momentos, né? Momento 1, que é o primeiro terço, né? A aceleração constante e maior que zero. Maior que zero, né? Porque sai de repouso. Então, no primeiro momento, né? A posição varia quadraticamente. Não é linear, né? Não é de forma linear. Então esse primeiro terço aqui, né? Primeiro terço, nesse caso, tá correto, né? Vamos analisar esse primeiro terço aqui. Também tá correto, não é uma reta, esse aqui é uma curvazinha leve. Esse aqui também tá correto. Tá correto. Esse aqui também tá correto. Esse aqui tá errado, né? Descartamos a letra E só pelo primeiro momento. Agora o momento 2. No momento 2, ele diz aqui que mantém a velocidade constante por outro terço. Velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Nesse caso, a posição varia linearmente. Então aqui está dizendo que fica parado, né? Como é que fica parado? A posição não muda, né? Em movimento com velocidade constante, né? Então é uma reta. Isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está errado.
Então a gente já ficou até as duas aqui. Vamos para o terceiro momento, para a gente tirar a nossa conclusão. Ele diz aqui: reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final. Então, se a desaceleração constante é a menor que zero, mas com desaceleração constante não quer dizer que a posição vá regredir, até porque ele tinha uma aceleração, aí ele está só perdendo velocidade, mas a velocidade existe, né? A velocidade está num certo ponto, por exemplo, se ele tiver a 100 km por hora, só supondo que estando a 100 km por hora, ele vai reduzir a velocidade. Para isso, ele precisa desacelerar. Essa desaceleração reduz a velocidade, mas ele continua andando para frente, ou seja, a posição dele continua sendo seguindo, né? Seguindo a posição, só que a cada momento que vai passar, vai diminuir ainda mais a velocidade, ou seja, vai sendo vai sendo a variação da posição vai sendo cada vez menor, né? Então tende a ser, se é acelerado, é quadrático, tende a ser mais ou menos assim, né? Isso aqui não pode ser, né? Porque isso aqui a gente viu é como se estivesse acelerando ainda mais. Aqui é a desaceleração, né? Então, perfeito aqui o item C, tá? Agora vamos para a outra questão aqui. Só ver qual é que me pediram. Fizemos a 4, agora a 6. Bom, essa 6 aqui é confusazinha, mas eu vou explicar melhor para vocês. Sem problema. O que acontece, né? O pessoal pensa que a gente só utiliza a velocidade média nos casos de movimento retilíneo uniforme, mas não. Existe a velocidade média no movimento acelerado, né, ou desacelerado. Existe sim a velocidade média. Só ela é diferente, um pouco diferente de achar a velocidade média no movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a velocidade média no movimento retilíneo uniforme, ela é constante. Então, isso é a velocidade média. Ela é sempre constante, ela não vai variar. Mas no movimento variado, existe também essa denominação velocidade média. Então vamos aqui entender um pouco do texto. Aí eu vou explicar melhor para vocês. Ele diz: a altura que o Superman alcança em seu salto depende do quadrado da sua velocidade inicial. Por quê? Beleza, vamos ver o que ele quer dizer aqui. Ele diz: o super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra Superman lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando ao topo com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final do ponto mais alto do salto deve ser zero. Então, a velocidade final aqui ele já diz que a velocidade final deve ser zero. Caso contrário, ele continuaria subindo, sendo g a aceleração da gravidade em relação à velocidade inicial do Superman e a altura atingida é dada por v ao quadrado igual a 2gh. Ele diz: a altura do Superman alcança com seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Por quê? Então, beleza. Como eu disse, né, existe o termo velocidade média no movimento uniformemente variado, né, que seria a velocidade média.
é justamente a velocidade final mais a velocidade inicial. Isso aqui é a velocidade final, tá? Mais a velocidade inicial dividido por 2. Essa é a velocidade média, tá? Nesse caso, como a velocidade final é zero, né? A gente tem que a velocidade média vai ser a velocidade inicial dividido por 2. Isso é a velocidade média no movimento uniformemente variado aqui nesse caso, né, do Superman. Mas o que é que acontece, né? Isso aqui é a velocidade média, então a gente pode utilizar isso, tá? A gente pode utilizar isso, por exemplo, para achar o espaço percorrido, no caso é o h, né? Então, a gente sabe que o espaço ΔS é a velocidade vezes o tempo, né? Então, esse ΔS aqui, no caso, é o h, vai ser a velocidade média. Isso aqui é a velocidade média, vezes o tempo, né? Só que essa velocidade média é V0 sobre 2 vezes o tempo. Então, isso aqui é igual a h. Beleza? Mas que é esse tempo, né? Aí vamos para outra relação. Esse tempo é o tempo percorrido, né? É o tempo percorrido até lá em cima. E a aceleração da gravidade, a aceleração não é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Esse tempo, no caso, tempo de subida ali. Então, a gente está trabalhando com a gravidade sendo igual a variação da velocidade, que é Vf menos V0 sobre o tempo. Só que Vf é o que? É zero. Então G vai ser igual a menos V0 sobre T. E esse menos nada mais é porque a gravidade está contra o movimento, né? Então a gente tem um tempo sendo V0 menos V0 sobre G. Como G é negativo, né? Então exclui isso aqui, porque o tempo é um positivo. Então é V0 sobre G. Então, H vai ser V0 sobre 2 vezes V0 sobre G. Então, V0 ao quadrado é 2GH, né? É justamente aquilo lá, né? Beleza. Então, né? Por que que a altura que o super-homem alcança, né? Depende do quadrado da velocidade inicial. Porque existe uma velocidade média aqui, né? E o tempo que depende. E essa velocidade média é em função de V0. Né? Essa velocidade média aqui é em função de V0, que é V0 sobre 2. E o tempo também em função de V0, que é V0 sobre G. Então, vamos lá ver onde é que está essa resposta aqui pra gente. Tá? Ele diz aqui: a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Não é, né? Vou ver ali que não é. Mas o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade, e essa é diretamente proporcional à velocidade. Não é, né? Não é diretamente proporcional à velocidade. Não é isso, não é essa questão. Sem entender. Aí diz aqui: o tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade, e essa é inversamente proporcional à velocidade média. Letra D. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas. Não, nesse aqui é viagem total. Diz aqui: a altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende de sua velocidade inicial. Como eu disse, né?
exatamente a letra E. Tudo que eu expliquei, né? Vamos lá, dar prosseguimento. Agora para questão 10. Ele diz aqui, não? Experimentos realizados no século XX, no primeiro enunciado, né? Considerando a situação descrita sob o ponto de vista de hereditariedade, da evolução biológica, o comportamento materno decorre da ação de substâncias citadas decorrente da ação de substâncias citadas Vamos lá. Experimentos realizados no século XX demonstraram que hormônios femininos, mediadores químicos, atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos e ratos, reduzindo o medo e a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de orientação espacial. Por essa razão, as fêmeas desses animais abandonam a prole momentaneamente a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta e proteger os filhos. Aí, então ele diz aqui, do ponto de vista da hereditariedade, né, o que explica isso aqui? O que acontece, né? Como neodarwinismo, né? Existiu o darwinismo, né, que é a parte do sobrevivência dos mais aptos, né? Os mais aptos sobrevivem. E a partir do ensino da genética, né, da descoberta da genética, por as leis de Mendel e tal, descobriu-se que existia um fator genético que descrevia o nosso funcionamento, né? O funcionamento do nosso corpo e o jeito da gente agir até. Então, se o meu cabelo é preto porque tem genes para cor preta, né? E que eu posso fazer isso com que isso esteja nos meus filhos, né? A partir levando os caracteres, né, para os meus filhos, meus genes, né? Então, nesse caso aqui, as características, né, quando idealizaram o neodarwinismo, eles uniram o pensamento de Mendel com os pensamentos de Darwin, né? Eles uniram isso e fizeram um grande um bolo ali, né? Uma salada ali entre os dois, né? Que juntou hereditariedade com a adaptabilidade. Então, por que acontecia o que acontece? Por que nós sobrevivemos? Por que os animais eles sobrevivem? Porque o meio vai selecionando os, os fenótipos que ele prefere, né? Mais ou menos isso, né? Então, se nasce uma fêmea sem essa habilidade aqui para proteger os filhotes, esses filhotes vão morrer, não vai ter descendência e acaba que essa habilidade é preponderante para aquele ambiente. Então, se não tiver, você sai em desvantagem e não consegue dar prosseguimento à sua linhagem. Então, vamos aos itens aqui. Eles consideram a situação descrita sob o ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica. O comportamento materno decorre da ação de substâncias citadas decorrente da ação de substâncias citadas transmissão de geração a geração, sim, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais chances de sobreviver e deixar descendência com as mesmas características, exatamente. Isso aqui é neodarwinismo, né? Você vai transmitindo a sua descendência, os seus genes. A partir do momento que esses genes, se as características fenotípicas, né, que os genes garantem, não sejam suficientes para aquele ambiente, o meio vai selecionar. Então, é exatamente isso, resolução dessa questão. Vamos aqui agora a questão 13. Diz: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atritos,
com possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge o plano ascendente, no máximo um nível igual àquele em que foi abandonado. Então, o que é que acontece aqui? Experimento de Galileu. Interessantíssimo, né, esse experimento. Gente, todas essas questões aqui são do Enem, tá? Todas. Já caindo no Enem algum dia. Seja PPL, seja Enem antigo. Eu tento buscar mais antigos, né? Porque eu sei que todo mundo é saturado de questões muito novas, né? Mas esse experimento aqui, experimento de Galileu Galilei, foi assim que ele deu espaço. Foi assim que ele deu espaço para a lei da inércia, assim que descobriram a inércia. Né? Porque ele colocou uma bolinha aqui, aí fez experimento, né? E ela foi parar na mesma altura. Aí ele mudou a inclinação, né, desse ângulo aqui. Se ele botou para cá, ele jogou essa bola e ela parou na mesma altura. Se ele jogou no ângulo menor, para na mesma altura. Aí ele ficou fazendo isso com vários ângulos e sempre parava na mesma altura. Num sistema controlado, sem atrito, obviamente, né? Porque a gente sabe que se tem atrito, muito atrito, essa bolinha vai parando. Mas por que ele para na mesma altura? Aí ele fez assim, né? Então, se esse ângulo for zero, ou seja, for reto isso aqui, essa bolinha que pararia somente na mesma altura, ela não vai parar mais. E foi assim que deu a possibilidade, a margem para a lei da inércia, né? A lei da inércia diz exatamente isso, né? Que se um corpo está em movimento movimento uniforme ou parado, né? Ele tende a permanecer em movimento uniforme ou parado até que uma força age sobre ele, né? Então, nesse caso aqui, é exatamente isso que acontece. Como não tem força agindo sobre ele, aqui tinha a força peso, agiu. A partir daqui, não tem mais nenhuma força que age sobre ele na tendência do movimento, né? Então, a tendência é que ele continue em movimento, em velocidade constante, né? Diz aqui, então, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera manterá a velocidade constante? Sim, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Sim, o impulso, gente, é força vezes o tempo, né? Isso que é impulso. Então, se a força é zero, o impulso é zero também. Então, é exatamente isso. Letra A. Manterá a velocidade constante? Sim, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Não, né? Diminuirá a velocidade? Não. Diminuir a velocidade? Não. Aumentará a gradação? Também não. Vamos para esse 14 agora. Lembrando, qualquer dúvida pode me procurar, tá? 14. Um mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente, são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em. Bom, vamos ver aqui, né? Existem duas componentes aí que agem na porta, né? Existe o peso, né? E, portanto, se existe um peso empurrando para baixo, na dobradiça tem que existir uma força para cima. Tem que existir uma força para cima para contrapor ao peso, tá? Por outro lado, Alô? Alô, alô? peraí,
outro lado, vai existir também o torque, né? O torque nessa porta que vai tender ao movimento de, né, esse movimento aqui, um horário, né? Um movimento horário. Beleza. Então, né, partindo daqui, esse movimento aqui horário vai fazer, né, nessa dobradiça aqui, uma força para cá, né, na horizontal para cá. Então isso, no caso, seria a força que a porta faz na dobradiça. Para contrapor essa força, né, no caso, vou deixar em vermelho as forças da porta na dobradiça, né? Que é o peso aqui e o peso aqui. Um torque é a força para cá. Então, né, a dobradiça faz na porta o seguinte: para cancelar o peso, tem que agir uma força para cá, uma força aqui e uma força para cá. Então, nesse caso, essa força da dobradiça tem que estar para cá. Força resultante, né? Embaixo, aí embaixo é diferente. Porque no movimento horizontal, embaixo, a tendência do movimento é para cá. Não é aqui, né? Então esse movimento aqui mantém na horizontal. Então a porta age exatamente para cá. Então a dobradiça tem que agir para cima e para o lado direito. Nesse caso, só temos a letra para cá, e embaixo para cá, para cima. Então a letra D. Essa é complicadinha mesmo. Vamos lá, de 15 agora. Pediram também essa. Diz aqui: a leitura dos densímetros que corresponderia à fração máxima permitida de água é mais próxima de. Diz aqui: os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro do especificado, das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo. Ele diz: o volume máximo permitido de água no álcool é 4,9%. A densidade de água e do álcool anidro são de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Ele diz: a leitura do decímetro corresponderá à fração máxima permitida de água mais próxima de. Então, a fração máxima de água é 4,9%. Então, nesse caso, a densidade, no caso, é o volume de óleo ou de álcool mais o volume da água aqui, né, embaixo, que é somando tudo, e a massa de álcool mais a massa de água. Mas o que acontece, né? A gente pode fazer com que o total seja 100. A massa de álcool, né? Nesse caso, a densidade aqui vai ser a massa de álcool, que é 0,8 gramas por centímetro cúbico, vai ficar 0,8 gramas, 0,8 vezes, né, 4,9% de água, então é 95,1 de álcool. E 4,9 de água.
Então, 0,8 vezes o volume, que é 95,1, mais 1, né, que é a densidade da água, vezes o volume de água, que é 4,9. Isso aqui vai ser dividido por 100, né, que é o que eu coloquei como sendo isso. Essa densidade, né, para a gente não perder tempo, vai ser igual a 0,81 gramas por centímetro cúbico. Letra B. Beleza. Agora, qual é a outra aqui? Pediram a 21. Essa daqui, ela é uma questãozinha batida, bem difícil, inclusive. Muita gente errou no Enem que foi cobrada essa questão, porque ela confunde mesmo, ela tem uma pegadinha muito grande aqui, né? Ele diz aqui, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de menor resistência elétrica. A resistência elétrica de um fio determinado pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza, a gente vê aqui, ó, a condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A área da seção reta. Tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Beleza. Então ele diz o que? Ele diz aqui pra gente, né, que a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais. Aí beleza. Aí diz a condutividade elétrica. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, comprimento do fio, A área da seção reta. Aí diz a tabela aqui, ele manda a tabela. Bom, o que a gente precisa saber, né? Que a condutividade está em S vezes metro sobre milímetro quadrado, né? E a resistência, né, elétrica é ρ vezes L sobre A, né? Aí diz aqui, o fio que apresenta a menor resistência elétrica é a menor resistência elétrica, no caso, menor resistência elétrica quer dizer maior condutividade, tá? Maior condutividade. Por isso, nesse caso, a prata é o que tem menor resistência elétrica, letra E, tá? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo, tá? Estarei no WhatsApp aí, tirando suas dúvidas, ok? No mais, até logo e um excelente estudo para vocês, tá? Tchau, tchau.